Olá, amigos do Sistema Rural de Comunicação. Nós vamos conversar agora com o caicoense Antônio Freitas, que mora há mais de 20 anos em Manaus. Um estado, o Amazonas, que está realmente passando por uma situação muito complicada com relação a essa questão de Covid-19. Neto, prazer, infelizmente, no momento tão delicado que é dessa pandemia, conversar com você aqui no nosso Sistema Rural de Comunicação. Como é que está a situação? A gente vê aqui pela televisão, pelos jornais, né? Mas, de fato, como é que está a situação em Manaus, Neto? Marcos, boa noite. É um prazer em estar passando essas informações para você e dizer que Manaus hoje a gente vive uma calamidade, cara. Uma situação muito difícil, muito caótica. Os hospitais está no limite. Não, hoje, se você precisar ser internado, você não consegue ser internado porque estão todos lotados. Os números que a gente, por exemplo, assiste pela televisão, toma conhecimento, realmente assusta, né? Quase 6 mil casos confirmados, quase 500 mortes, né? Para quem mora em Manaus, por exemplo, conviver com esses números assusta realmente? Com certeza, Marcos. A princípio, eu pensei até em ficar uns 3 meses e ir embora de Manaus, ficar em Caicó por uns 3 meses, mas quando a gente percebeu que a situação estava se agravando, a gente já não podia mais nem sair, porque hoje é difícil até de você pegar voo para sair de Manaus, que essa semana uns voos que foi de Manaus para Santarém não deixaram o pessoal descer no aeroporto, teve que voltar para Manaus, que a situação é tão grave, para você ter uma ideia como está a situação aqui, né? Agora conta para a gente um pouco como é que é o dia a dia de vocês numa cidade onde realmente vem se destacando no Brasil pelos altos números de pandemia, de casos. Marcos, na verdade é muito assustador, né, cara? Porque a gente tem família aqui e amigos. Eu já perdi vários amigos aqui já com essa doença, né? E a gente fica preocupado. A princípio eu estava muito assustado, eu já estou um pouco mais tranquilo, porque eu já tive o coronavírus, eu e minha esposa. E então a gente está em fase de recuperação total, mas é difícil, não é fácil. Você tem que sair para ir no supermercado e você vê um monte de gente dentro do supermercado, o povo não está dando ênfase à situação que está se passando aqui, entendeu? Não estão achando que é brincadeira isso, é uma coisa tão grave. E eles vão para o supermercado, cheio de gente no supermercado. Apesar de tudo isso, Manaus vive uma rotina praticamente normalizada das suas atividades. Praticamente normalizada. Você vai nas feiras, é lotado de gente nas feiras. Você já nos relatou que teve Covid-19 juntamente com a sua esposa. Como é que vocês tomaram conhecimento de que estavam realmente com a doença? Quais são os primeiros sinais que surgiram entre vocês? Marcos, os primeiros sinais surgiram da seguinte forma. Eu, há 3 sábados atrás, eu me senti assim um pouco cansado e falta de ar. E a garganta muito seca. E aí eu comecei a perceber que não era normal o sintoma que eu estava sentindo, porque eu já tive malária, tive dengue. E malária é um negócio bem complicado e uns sintomas muito ruins. Aí, no domingo, eu amanheci muito mal, cara. No domingo foi um dia horrível para mim. Aí eu percebi que a coisa estava séria. Você aí foi fazer o exame ou fez o teste rápido para poder confirmar? Eu fiz o exame, depois de 8 dias, porque, na verdade, os hospitais aqui não tem material para fazer exames. E o que aconteceu? A gente fez particular, né? Tanto eu como a minha esposa. E o meu eu fiz numa data que não era para ter sido feita, o meu deu negativo e o dela também. Aí a gente vai fazer agora um de sorologia.
Mas mesmo dando negativo... Porque a maioria desses exames, você tem que repetir 2, 3 vezes para dar correto o resultado. Mas algum dos exames que você fez deu positivo ou todos deram negativo? Todos deram negativo. Eu fiz um e minha esposa fez outro. Aí a gente é para fazer um de sorologia, para ter um resultado certo, entendeu? Assim, eu perdi um amigo meu aqui, que ele trabalhava num cartório, ele fez 3 exames, todos 3 deram negativo, e ele terminou morrendo de Covid-19. Então, o sentimento que vocês acabam tendo é que mesmo estando negativo, os exames dando negativo, vocês sentem que estão com a doença? É mais ou menos assim? Com certeza, Marcos, com certeza. Porque sintomas que é uma coisa muito ruim, cara. Você procura respirar e você não consegue ar, é difícil, não é fácil. E foi meu caso. Como é que foi? Você hoje já está melhor? Já se sente recuperado da doença? Assim, eu já estou com 27 dias hoje, eu me sinto recuperado. Assim, se você forçar a barra, se você tentar fazer as coisas, trabalhar, forçar a barra, você sente muito cansaço, entendeu? Qual foi o momento mais difícil do seu tratamento? O meu momento mais difícil do tratamento foi no 5º dia. Eu fui me levantar e eu caminhei assim, dei umas 4 passadas e eu não conseguia respirar. Foi a parte mais difícil do tratamento, foi esse dia. Para quem está em casa nos ouvindo e nos assistindo, como é que é o tratamento, por exemplo, de alguém que está com Covid-19? É a base de medicamentos? É a base de repouso? Medicamento e repouso, né? Foi o que a gente fez, né? Medicamento porque eles, como o nosso não foi tão grave, eles recomendavam que ficasse em casa, né? E foi o que a gente fez, entendeu? Assim, quando você perceber que a situação está ficando grave, você tem que correr e procurar uma solução, porque é complicado. A gente perdeu vários amigos já aqui e o povo não está dando credibilidade à situação que está acontecendo aqui, mas é uma situação grave. O povo tem que ficar em casa, não sair para a rua, porque a gente vai perder muita gente aqui no estado do Amazonas, viu, Marcos Danta? Você se recorda dos medicamentos que você tomou? Eu tomei, teve uns que foi para inalação, teve uns que foram chá, e eu tomei um outro remédio aí, que no momento eu não estou lembrado o nome, que para mim foi o remédio que me ergueu. Mas é o cloroquina, o famoso cloroquina, não? Não, foi não, Marcos. Eu vou recordar o nome aqui, eu passo para você. Ok, tá? Neto, nós estamos aqui conversando com Neto Freitas, empresário que é caicoense, que mora em Manaus há mais de 20 anos. Neto, apesar dos seus exames dando negativos, você acredita que teve realmente o Covid-19 e está se recuperando. Como é que foi o isolamento? Porque além de você, sua esposa também teve, né? Vocês conseguiram se isolar dentro de casa? Como é que é isso? Isso, Marcos, assim, na verdade, a gente já estava em quarentena em casa. E quando foi um dia, a minha esposa, ela toma produto da Herbalife, shake, né? E a gente foi no comércio onde ela tomava shake, pegar esse chá do Herbalife, né? E o que aconteceu foi o seguinte, quando ela chegou lá, encontrou uma amiga dela que estava lá e conversou com ela e a gente veio embora, né? Quando foi com 3 dias, o pai dessa menina adoeceu, estava internado. Ela internou ele e ele veio a óbito. O pai dessa amiga nossa, entendeu? E aí, quando foi com uns 5 dias depois, eu comecei a me sentir mole em casa, assim, o corpo... Tipo, você tá tendo febre, entendeu? Aí começou a me dar dor de cabeça, moleza no corpo, aí eu percebi que tinha algo errado, entendeu? Você tem Pois não. E nesse shake onde ela toma shake, todo mundo ficou doente de Covid-19.
O que é que tem mudado na rotina de Manaus? Por exemplo, o comércio fechou, as empresas não estão funcionando. Na verdade, os comércios tá funcionando, Marcos. Só as empresas, por exemplo, a nossa empresa, eu trabalho no ramo de automóvel, a nossa empresa está fechada. Eu comecei a funcionar de ontem para hoje. Hoje eu fui na loja, ontem eu fui também, mas a gente tá fechado já tem uns 30 dias. Como é que está? Mas empresa de comércio, de estiva, no geral, está funcionando, normal. Claro que primeiro a vida, a preocupação com a vida, mas como é que está a economia de Manaus? Tem se abalado totalmente nessa pandemia? Tem, Marcos. A economia está um pouco retraída, né? Porque a maioria das empresas grandes está todas paradas. O distrito industrial, a Moto Honda, por exemplo, que ela emprega 7.000 pessoas ou mais, ela está fechada. E outras empresas do distrito industrial está fechada também, né? E essas pessoas têm se mantido o quê? Com os auxílios do governo? Alguns que têm condições de se manter, as empresas, com o salário que tem das empresas, e outros com o auxílio do governo, né? Neto, o fato de você ter tido, por exemplo, a Covid-19, fez você mudar a visão que você tinha desse vírus? Rapaz, sim, eu via ela antes de uma forma não tão grave, mas hoje eu vejo a situação que é uma situação grave. Você disse, você já nos relatou que perdeu alguns amigos, né, pessoas próximas de você. Como é que foi a sensação? Com certeza terrível, né? Rapaz, Marcos, é uma situação horrível. O cara foi internado hoje, quando é amanhã o cara já te dá a notícia que o cara morreu. Quer dizer, é uma situação tão difícil que há dias, isso logo, acho que há uns 20 dias atrás, um rapaz estava vindo no ônibus e ele se sentiu mal no ônibus, estava tossindo muito no ônibus, o motorista pediu para ele descer do ônibus para chamar uma ambulância para ele, né? E nesse intervalo, ele desceu do ônibus, ele ficou com as mãos na parede, assim, sem conseguir respirar, passando mal no meio da rua. E a gente vai ver muito isso aqui na cidade, ó. Porque, na verdade, já está morrendo gente em casa, não está indo mais para os hospitais, que não tem mais vaga, entendeu? Interessante que claro que eu vou tocar aqui num assunto bem polêmico, talvez algumas pessoas até não entendam, mas é essa a realidade que está realmente sendo enfrentada por Manaus. Quando a gente, por exemplo, se depara com... O normal seria o Estado reabastecer as cidades de alimento, mas me parece que Manaus, pelo que a gente consegue ler agora, está tendo reabastecimento de caixões, né, devido ao grande número de mortes que estão acontecendo aí. Essa realmente é a realidade de Manaus, não é isso? Essa é a realidade. Eu estive acompanhando ontem, o governador estava pedindo do governo federal uma ajuda aí para trazer 400 urnas funerárias, porque não tinha mais aqui na cidade, as funerárias não tinha mais caixão. Para você ver que a situação é muito crítica, né? O que é que vocês têm feito para poder, digamos assim, se manter tranquilo? Se manter com a consciência tranquila, com a mente, digamos assim, mais calma? O que é que vocês têm feito? Rapaz, na verdade, eu tenho me acalmado mais depois que eu comecei a sair um pouco de casa. Porque você fica naquela situação trancado dentro de casa sem poder sair. Eu fiquei 20 e poucos dias. É horrível, né? Aí esses dias eu tenho saído mais um pouco assim, e eu tenho ficado mais calmo. Minha mulher que anda um pouco nervosa, mas está começando a ficar recuperada total já também. Você consegue tirar algumas lições de toda essa pandemia, Neto? Rapaz, Marcos, sim, consigo. Você percebe que
eu, por exemplo, vivi muitos anos longe da minha família. Eu praticamente sou só da minha família aqui em Manaus, a não ser meus filhos que eu conquistei aqui, né? Mas assim, eu acho que a gente deve dar muito valor à família, porque a família é fundamental para a gente, sabia? E você hoje, o seu contato com a família é quase que diário? Diariamente eu tenho contato com a minha família aí. Você deixou Caicó que ano, Neto? Eu deixei Caicó em 86. Foi tentar ganhar vida fora de Caicó. Exatamente. E o que você faz da vida? Eu trabalho com móvel aqui. Trabalho com automóveis, não é isso? É isso. E quem é a sua família aqui em Caicó, aqui no A minha Seridó? família aí, eles moram na Boa Passagem aí. A minha mãe, minha irmã, meus irmãos também moram aí. Tem um que mora em São José do Seridó, e os outros moram em Caicó mesmo, Toda a sua família mora em Caicó. toda. E o Eu sou contato, nascido, eu nasci em Porto Alegre, aí no Rio Grande do Norte, mas me criei em Caicó. o contato com a sua mãe acontece quase sempre através das redes sociais? Como é que é o contato com a sua mãe? Quase sempre eu tenho contato com a minha mãe. Ainda hoje tive contato com ela. E você Ela também estava muito preocupada, mas graças a Deus ela já está tranquila. ela está mais preocupada com o filho que está em Manaus ou o filho está mais preocupado com a mãe que está em Caicó? Vice-versa, né? Tá ok, Neto. Prazer falar com você, satisfação imensa. Tomara que isso passe logo, né? Que você possa voltar a Caicó para rever os seus familiares. E aproveita agora e deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo e nos assistindo aqui através do nosso Sistema Rural de Comunicação. A mensagem que eu deixo aí, Marcos, é que vocês que têm seu pai, sua mãe, seu avô, preserve a vida deles, deixe eles em casa, não deixe que eles saiam à rua, porque essa situação é muito grave. A gente só tem noção da situação quando você está dentro dela. E eu tenho me visto nessa situação aqui, entendeu? A minha preocupação é diária com a minha mãe, porque ela já tem mais de 70 anos, e aí minha preocupação é essa, mas a minha preocupação é com todos também, né? Quem tem seu pai e sua mãe com mais de 60 anos, que mantenham ele dentro de casa, não deixe ir para a rua. Ok, Neto. Forte abraço, viu? Fique com Deus. Forte abraço, tudo de bom para você, Marco. Um grande abraço, viu? Felicidade.